Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela vai dar continuidade ao tópico das reações orgânicas que nós já vínhamos estudando nas últimas aulas, né? Então, ainda estamos aí no capítulo 4 da unidade 2, material na mão, e vamos nessa. Gente, vale lembrar que os alcenos eles são hidrocarbonetos que possuem entre os carbonos ligação dupla. Isso, duas ligações covalentes unindo um carbono e outro, tá certo? Algo como esse daqui. Esse é o etileno, ou também, nome oficial, eteno. Legal? Ele é um alceno, porque ele tem entre os carbonos a ligação dupla. Beleza? E também é conveniente lembrar que os hidrocarbonetos que têm ligação tripla entre os carbonos, ou seja, 3 ligações covalentes unindo 2 carbonos, são chamados de alcinos, certo? Então, um exemplo de alcino é o etino. O etino ele também é conhecido como acetileno, que é um gás inflamável, né? Ele nada mais é do que um hidrocarboneto, portanto, feito somente de carbono e hidrogênio, assim como o etileno. É um hidrocarboneto em que os dois carbonos dessa cadeia carbônica, os dois carbonos são ligados por ligação tripla, ou seja, 3 ligações covalentes. Legal, gente? Então, alcenos, ligação dupla entre carbonos, alcinos, ligação tripla entre carbonos. Beleza? Bom, vamos seguir. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a estabilidade da espécie química que nós conhecemos como carbocátion. Isso. Então, aqui tem um exemplo genérico de carbocátion. O carbocátion ele é aquela espécie que teve a sua ligação quebrada por uma quebra heterolítica, tá? Em que os dois elétrons daquela ligação foram levados pela outra espécie que se separou do carbono. Tá? Então, na prática, nós temos aqui o carbono, sendo que R1 é, digamos, um radical qualquer, é uma cadeia carbônica ou um hidrogênio, R2 é outro, pode ser um hidrogênio também, e R3 é outro. Tá? Então, são partes que, por enquanto, não nos interessam, mas são cadeias carbônicas ou hidrogênio. Legal? Ligados a esse carbono que nos interessa aqui. Como esse carbono está positivo, justamente porque levaram o elétron dele quando se rompeu a ligação, esse carbono aqui ele tem, digamos, um orbital vazio. Né? Nesse sentido, então, com as ligações que ele está fazendo com os outros ligantes, R1, R2 e R3, esse carbono do centro ele é do tipo híbrido, do tipo sp2. Tá? Lembrando, hibridação sp, sp2 e sp3. Tranquilo? Nesse caso, é o sp2. E existe um ângulo entre os ligantes, tá? Como os ligantes eles estão espacialmente distanciados de forma igual, então o ângulo, ou seja, a distância entre eles é igual, e todos eles têm um do outro um ângulo de distância de 120 graus, tá certo? Portanto, ele tem uma geometria molecular do tipo trigonal plana, certo? Vocês já ouviram falar disso? Então, são alguns aspectos de um carbocátion. Ele tem os 3 ligantes espaçados igualmente, um ângulo de 120 graus dividindo os 3 e a geometria molecular do tipo trigonal plana. E a hibridação do carbono no centro é do tipo sp2. É possível representar de uma outra forma o carbocátion, né? Considerando aquelas regiões que nós chamamos os orbitais, né? Esse aqui é um orbital do tipo P, certo? Que parecem duas bexigas, o orbital do tipo P, com os ligantes R1, R2 e R3, certo? Exatamente da forma como nós conhecemos, sendo que um dos orbitais ele está vazio, porque foi levado o elétron do carbono. Beleza, gente? Aí é que tá. Existem 4 tipos de carbocátions, sendo o carbocátion primário, ou seja, um carbocátion em que o carbono central ele estaria... Perdão, esse aqui não é um carbocátion primário, tá? Ele é um carbocátion do tipo metila, ou seja,
em que o carbono central ele não está ligado a nenhum átomo de carbono, ou seja, os 3 ligantes dele são hidrogênios, certo? Ele é um carbocátion porque ele tem ali o seu orbital vazio, tem a sua carga positiva, mas o carbono central não está ligado a nenhum átomo de carbono. Os 3 ligantes são hidrogênios. Esse é o carbocátion metila. Legal? Um carbocátion primário, ele já é um carbocátion em que o carbono central está ligado a pelo menos um átomo de carbono, de uma cadeia carbônica qualquer, certo? Pelo menos não, a somente um átomo de carbono. Esse é um carbocátion primário. O carbono central está ligado a um outro carbono. Os outros ligantes são hidrogênios. Beleza? Carbocátion secundário, seguindo o raciocínio, é quando o carbono central está ligado a 2 átomos de carbono, certo? O terceiro ligante é um hidrogênio. Isso é um carbocátion secundário. Legal? E o carbocátion terciário, carbono central ligado a 3 átomos de carbono. Beleza? Isso é um carbocátion terciário. Agora, cabe avaliarmos aí a estabilidade dos carbocátions, né? Quando nós falamos disso, temos que lembrar que essa carga positiva aqui do carbocátion, que está em cima do carbono central, essa carga positiva ela é melhor distribuída quanto mais carbonos tiver ao redor do carbono central. Conclusão, o carbocátion terciário é o menos reativo, porque ele é o mais estável, tá certo? Essa carga positiva de certa forma, se distribui também melhor quando temos carbonos ao redor do carbono central. Resultado, esse carbocátion ele é mais estável e menos reativo. Beleza? Em termos então de estabilidade do carbocátion, nós temos então a seguinte sequência, né? O carbocátion metílico, né? O carbocátion metila, né? Um carbocátion primário, secundário e terciário é o mais estável. Tá certo, gente? Em ordem crescente de estabilidade, temos o carbocátion metila, primário, secundário e terciário, sendo o terciário mais estável, o menos reativo. Tranquilo? Então, vamos seguir. Agora, para a gente praticar um pouquinho o que a gente viu nessa videoaula e na videoaula anterior, vamos aí para o livro didático de vocês, na página 33, na questão 2, uma questão da Universidade Estadual de Goiás, que diz o seguinte: as reações químicas geralmente envolvem a formação de vários intermediários químicos. A compreensão da estrutura dessas espécies químicas leva-nos a entender as reações químicas nas quais esses intermediários se fazem presentes. Considerando a estrutura do intermediário carbocátion dado, julgue as afirmações a seguir. Esse é o carbocátion dado pela questão. Tá certo? É visivelmente um carbocátion terciário. O carbono central está ligado a 3 outros carbonos. Legal? Então, carbocátion terciário. E aí, temos as seguintes afirmativas que temos que julgar entre verdadeiro e falso para seguir marcar a alternativa correta. Vamos lá. A afirmativa 1. Todos os átomos de carbono estão com o octeto completo. O que vocês acham, gente? Vamos verificar. O carbono central está com o octeto completo? O que é isso? Ele já tem completos 8 elétrons na sua camada de valência? É evidente que não. Tá certo? Primeiro, porque quando a ligação se rompeu entre ele e o ligante que saiu, não apenas o elétron do ligante foi levado com ele, como também o próprio elétron do carbono foi levado com ele. Então, na prática, esse carbono central ele tem os seus orbitais preenchidos com somente 6 elétrons ali no seu nível de valência, na sua camada de valência. Ou seja, ele não está com o octeto completo. Ele é um dos átomos de carbono sem o seu octeto completo. O resultado é que a afirmativa 1 está incorreta. Legal? A afirmativa 2 é um exemplo de nucleófilo. Será? Esse carbocátion é um nucleófilo? O que é um nucleófilo, gente?
Nucleófilo é aquela espécie que tem elétrons sobrando, certo? A ponto de poder fornecer esses elétrons para algum eletrófilo. Na prática, gente, o carbocátion ele tem ausência de elétrons aqui no seu átomo de carbono central. Ou seja, se ele não tem elétrons, ele não é um nucleófilo, ele é um eletrófilo. Legal? Então, justamente pela carência de elétrons, ele é um eletrófilo. A afirmativa 2 também é incorreta. Beleza? Isso nós vimos, essa diferença entre nucleófilo e eletrófilo, na última videoaula. Certo? Qualquer dúvida, volta nela. E a afirmativa 3. Esse carbocátion pode reagir com água? O que será? Será que ele reage com água mesmo? Vamos tentar entender. Essa é a molécula de água. O que nós percebemos? A molécula de água ela é um eletrófilo. Ou seja, ela tem ao redor do seu átomo de oxigênio aqui elétrons sobrando, fazendo da molécula de água um nucleófilo, podendo oferecer esses elétrons para formar uma ligação com o carbocátion, que é um eletrófilo. Olha só que legal. Então, é possível esse carbocátion reagir com água? Sim, é possível ele reagir com água. Ou seja, a afirmativa 3 é a única das 3 que é correta. Ou seja, a afirmativa correta é a afirmativa D. Apenas a afirmação 3 é verdadeira. Beleza, gente? Espero que tenham entendido aí. Agora, eu tenho uma proposta de pesquisa, é uma atividade avaliativa para vocês. Tá certo? Vamos lá. O que eu vou pedir de vocês? Que vocês construam aí um mapa mental. Vocês já sabem fazer um mapa mental. Tá? Sobre o quê? Justamente sobre tudo que nós temos visto no tópico de reações orgânicas, no que se relaciona à estabilidade dos compostos, a formação de carbocátion, carbânion, o que é um nucleófilo, um eletrófilo, ou seja, tudo que nós vimos desde o início das reações orgânicas. Não se assustem porque não é tanta coisa assim, tá bom, gente? Eu só quero os principais pontos e vocês detalhem esses pontos no mapa mental. O mapa mental, gente, como ele não é um mapa conceitual, eu gostaria que vocês fizessem mais uso de ilustrações do que de palavras. Legal? Para ficar mais visível, mais intuitivo o mapa mental de vocês. E é claro, aí nesse ponto eu conto sempre com a criatividade de vocês na criação do seu mapa mental. Certo? Sendo que com esse mapa mental vocês devem gerar então um arquivo PDF. Então vocês podem fazer no papel, tirar uma foto que vocês convertam para PDF, ou o que eu acredito até que seja melhor, vocês podem fazer no PowerPoint ou num programa similar e salvar em formato PDF. E esse PDF vocês vão enviar no meu e-mail, certo? Para quando? Isso vai ficar para entrega até a terça-feira da semana que vem, até o dia 2 de junho aí. Tá certo, gente? Então, é uma atividade relativamente simples, que vocês têm total condição e criatividade para fazer. O material está com vocês, as videoaulas servem como subsídio, tá certo? E é uma atividade que vale nota aí para vocês. Beleza, gente? Então, qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail, certo? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Abração, gente. Até mais.